Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Guto do TuboCast e esse é o 25º episódio. Hoje vamos receber a roteirista, diretora e professora de roteiro Ana Johan, que graduou-se em jornalismo e fez especialização em documentário pela Universidade de Barcelona, especialização em leitura de múltiplas linguagens pela PUC Paraná. Ana dirigiu e roteirizou o curta De Tempos em Tempos, de 2007, e o média-metragem Abaixo do Céu, de 2010, e um filme para Dirceu, com participação no 45 Festival de Cinema de Brasília, em 2012. Um filme para Dirceu passou recentemente pelo 45º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, onde ganhou o prêmio especial de júri. Foi exibido na Mostra Internacional de São Paulo e selecionado para a sessão de outubro no Festival Internacional de Documentário do México, que acontece em novembro. Ela também dá aula de roteiro, de documentário e de ficção. Antes de passarmos para o episódio, alguns recados. O TuboCast continua com o Apoia-se, com uma campanha onde você pode contribuir com 5, 10, 15 reais e ajuda a manter este projeto. Pedimos a ajuda de vocês. Outro recadinho. Lembre-se que a pandemia ainda não terminou. Então, álcool gel nas mãos, máscara no rosto e, se possível, fique em casa. Gostaríamos também de informá-los que neste sábado haverá uma manifestação em Curitiba com o tema Não Existe Estupro Culposo. As mulheres querem justiça, apoio, acolhimento em casos de violência sexual. O protesto será na Praça Santos Andrade e acontecerá no sábado, 7 de novembro, às 14 horas. O protesto se chama Não Existe Estupro Culposo. Caso você compareça ao protesto, não esqueça da sua máscara e lembre-se, não existe estupro culposo. Como que você tá? Tudo bem? Tô tudo bem, agora meu semestre tá um pouquinho mais tranquilo, mas tranquilo assim, eu sempre estou trabalhando nos 3 projetos. Ser tranquila é trabalhar nos 3 projetos ao mesmo tempo, assim, eu gosto de uma loucurinha. Sim. Mas, às vezes, você tem aquele compromisso, né? No primeiro semestre, eu realmente estava trabalhando numa sala de roteiro, que a gente tinha data para entregar os roteiros, os argumentos, as escaletas. E agora eu estou, a cada 2 meses, fazendo uma consultoria para a série, então é mais tranquilo. E estou me dedicando também aos meus projetos, o que é bem bom, assim, estar com o tempo livre, se dedicando a um projeto, né? Sim. Então, e como que você está lidando com a questão da pandemia? Como que tá isso, assim? Então, eu acho que está sendo um momento interessante, assim, de aprendizado para todos nós e, às vezes, de formas diferentes. Esses dias eu estava comentando com as amigas, porque geralmente as pessoas, elas têm uma questão, às vezes, de procrastinar, de não estarem acostumados a trabalhar em casa. E eu tenho uma disciplina muito grande, assim, para trabalhar. Eu já trabalho muitos anos em casa. Também eu sou um pouquinho carrasca de mim mesma, assim. Até eu estava refletindo sobre aquele conceito da sociedade do cansaço, né, do filósofo coreano, porque o meu primeiro semestre eu trabalhei muito, eu tenho a tendência de pegar muitos trabalhos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também, às vezes, não é só culpa minha, porque como eu trabalho na área de cultura, acontece que, às vezes, os projetos, eles vêm de uma vez só. E aí você já está com o nome no projeto, não tem como recusar. Então, eu estava com um primeiro semestre bem atarefado e eu acabei chegando, assim, numa exaustão, assim, em julho. Eu estava muito cansada, comecei a dormir mal. E aí também comecei a refletir sobre o tempo das coisas, né? E essa disciplina excessiva que eu tenho. Mas eu também gosto da disciplina, eu acho que no trabalho da arte ninguém faz nada se você não se propõe a uma metodologia, a pensar isso, a fazer um projeto, a trabalhando, porque a escrita tem muito disso, né? A escrita é um trabalho muito formiguinha que você não é sobre escrever, é sobre reescrever o tempo todo, e demanda muito trabalho. Mas aí o que eu fiz
para mim, nesse segundo semestre, falei, tá, já que eu sou a pessoa que eu preciso realmente de uma disciplina, eu vou fazer uma agenda um pouquinho melhor para mim. E aí foi o que eu fiz, assim, eu fiz uma agenda onde eu coloquei menos coisas para fazer e me dei mais prazo. Eu acho que isso já melhorou a minha sintonia com o tempo. Sei. E olha, eu entendo bastante essa questão aí de projetos, porque nos últimos 2 anos, desde que eu voltei para Curitiba, eu tenho trabalhado com projeto social, né? Então também, às vezes, por exemplo, agora em agosto eu estava escrevendo um projeto para a UNAIDS, outro para a Unesco, tinha um projeto que eu já tinha enviado, mas aguardando, e ainda fazendo projeto de doutorado, e ainda namorando, militando, e ainda fazendo Tubocast ainda. Eu acabei desistindo até do doutorado, pelo menos por um tempo, assim. Eu gosto muito da pesquisa e eu faço a pesquisa normalmente para os meus projetos ou outras pesquisas que eu gosto, mas claro que é uma pesquisa mais livre, né? E eu terminei o mestrado, aí realmente eu estava dando aula em universidade, agora eu não estou dando aula em universidade, eu dou aula para pós, para cursos mais livres. E comecei a perceber que realmente não dava para eu trabalhar em projetos grandes, dar aula, fazer um projeto de doutorado e trabalhar num longa-metragem, numa série de TV, eu tinha que escolher. E aí eu realmente escolhi, eu gosto de dar aula, mas às vezes me cansa essa coisa da rotina na aula, então eu prefiro a rotina dos projetos, porque os projetos para mim me dão esse refresco, assim, de estar sempre trabalhando num projeto novo, com outras pessoas diferentes, sempre conhecendo uma coisa diferente, né? Não, eu também fiz isso, na verdade. Eu terminei o mestrado em 2014. Então, em nome da minha saúde, tanto física quanto mental, eu dei um prazo longo aí, 6 anos quase, né? E depois teve a mudança para Curitiba, que eu voltei. Porque às vezes a gente precisa respirar e enfim, agora eu tô escrevendo de novo o projeto por causa da pandemia, justamente, que deu um tempo para respirar, apesar de tudo, assim, porque como eu tô obrigatoriamente em casa, eu já ficava bastante em casa, porque eu já trabalhava em casa, meio parecido com você, provavelmente. Mas ainda ficou mais um tempo, assim, então eu resolvi enfrentar o desafio. Vamos ver, não sei ainda se vai rolar, vamos esperar, né? Apesar de eu ter vindo lá da USP, a UFPR aqui é bem mais fechada, sabe? Apesar da USP ter uma fama, assim, de elitista e tal, lá é um pouco mais aberto para quem vem de fora. Mas eu acho que às vezes rola umas coisas, né? Porque eu cheguei a tentar o doutorado uma época na Federal em literatura e eu escrevi, e minha área de pesquisa é roteiro. E aí eu escrevi para várias universidades, e isso me cansou um pouco, assim, porque eu nunca achava alguém para me orientar. E eles tinham um pouco de preconceito, assim, contra a área de roteiro, né? Como se roteiro não fosse dramaturgia. Então, eu me cansei um pouco, mas como eu gosto de desafio, esse ano eu me propus, porque eu sempre quis escrever livros de literatura, assim, desde que eu era adolescente, e aí começou a pandemia, e eu pensei, eu vou me dar de presente começar a escrever um primeiro livro, embora eu me considere já uma escritora de roteiros, né, fui para um outro lugar, mas eu estou escrevendo, comecei a escrever meu primeiro romance. Legal. Um ótimo desafio. Sim. Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que vem participar aqui do podcast, que é uma pergunta, até que a última pessoa, que foi o Gora, né, ele falou que era uma pergunta filosófica. Que é a pergunta, quem é você? Se você achar filosófica, também pode ir para o lado filosófico, mas você que sabe. É uma pergunta simples, na verdade. Quem é você? Tem gente que fala da profissão, tem gente que fala, enfim, de onde veio. Eu acho que é uma boa pergunta, mas realmente é uma pergunta bem grande, né? Que tem vários pontos de vista, porque você pode responder quem é você no campo pessoal, quem é você no campo profissional. Mas acho que no meu caso ajuda, sim, porque eu acho que posso dizer que eu sou uma mulher que trabalho com arte e que hoje eu tenho essa consciência do que é um corpo de mulher, estar no mundo, se movimentando, e mais do que nunca eu quero refletir sobre as mulheres no meu próprio projeto. Então, a Ana é essa pessoa
falando em terceira pessoa, né? A Ana é essa pessoa em movimento, né? Eu até brinquei com a minha irmã esses tempos. Eu falei para ela, eu quero que escrevam na minha lápide que eu nunca parei de mudar. E aí ela falou para mim, tá, mas você não falou que quer ser cremada? Aí eu falei assim, a minha lápide virtual. Eu acho Nas que eu redes tenho... sociais do futuro. Eu acho que eu tenho uma história muito particular, assim, né, desse lugar que eu nasci, saí do campo, e eu estou escrevendo o livro, é uma própria reflexão sobre esse lugar, sobre essas referências que eu tive, sobre a minha história, sobre as histórias que eu caí, as histórias que eu tive que viver para realmente construir um trajeto de vida. Sim, então, até uma das coisas que eu pensei em perguntar para você, qual a tua relação hoje com Curitiba, né? Porque como eu me lembro sempre da época que a gente fazia faculdade juntos, que você tinha vindo de uma cidade pequena, e é sempre uma mudança, sempre é um golpe, assim, uma surpresa para a gente, né? Inclusive, a minha volta para Curitiba, né, em 2016, foi surpreendente para mim, assim, porque se um lado, assim, eu vi que a cidade se transformou positivamente em termos culturais, em termos de até de democracia e de pluralidade, por outro eu vi algumas coisas assim, degradação do sistema de transporte, trânsito, umas coisas que Curitiba não tinha antes, né? Como que você lida com isso? Assim, não agora na pandemia, né, obviamente. Sim. Como você lida com a cidade? Você gosta de Curitiba? A relação aí da cidade menor, onde você veio, ainda há uma nostalgia? É interessante pensar, eu tenho pensado muito nesses espaços, assim, das cidades e o que isso promove na gente, como eu falei, né, nessa minha história de eu ter vindo do campo, porque, na verdade, assim, o que aconteceu? Eu vivi praticamente 15 anos na Vila Rural, e aí eu vivi 2 na cidade de Cruz Machado, e aí que eu me mudei para Curitiba. Então, eu vivi numa cidade de 5 mil habitantes durante 2 anos, eu vivi toda quase minha infância e adolescência numa vila rural, e aí eu me mudei para cá. E eu sempre fui muito questionadora, assim, e tinha uma ânsia de conhecer as coisas, de viver as coisas, e quando eu cheguei aqui, eu tinha quase que uma percepção, assim, de olhar para as coisas e falar, gente, eu não vou acompanhar. Eu não vou conseguir acompanhar mais, eu acho que eu perdi muito tempo. Aí depois eu fui fazendo a universidade, eu gostava de não ser reconhecida, assim, daquele lugar que eu saí do campo, eu gostava quando as pessoas não sabiam que eu morei no campo, porque tinha um certo lugar, né, que eu acho que a gente às vezes nega para depois poder olhar com mais profundidade, né, para aquele lugar. E eu acho que hoje com 40 anos já, né, e ter vivido e passado por muitas situações, hoje que eu consigo refletir mais sobre o que foi aquele lugar na minha vida, que isso gerou de consequências, e o que é ainda esse lugar na vida das pessoas. Hoje eu estou já morando mais em Curitiba do que eu vivi lá, assim. Então, já estou, acho que, 23 anos aqui, 17 lá, tanto que a minha mãe, assim, às vezes ela tem comércio lá, e aí eu vou visitar ela, e ela fala, olha, Paula, fulana, você não se lembra mais da fulana? Eu falo, mãe, faz 23 anos que eu não tô aqui. Então, tem pessoas que, tipo, nasceram e são jovens, realmente eu não sei mais, né, quem são aquelas pessoas, costumo ir pouco, cada vez menos eu vou para lá, assim, eu vou realmente para visitar minha família, né? Mas eu já pensei em morar em outras cidades no Brasil e hoje eu me vejo muito, assim, eu me vejo morando aqui ou me vejo morando fora do Brasil. Antes fora do Brasil do que em outra cidade, é bem possível, meu trabalho, eu posso trabalhar de qualquer lugar, então meu plano futuro é realmente não morar em Curitiba. Sei. Sabe que antes de voltar para Curitiba, eu tentei morar no interior, né, São Paulo. Porque eu estava cansado de São Paulo. E aí foi uma experiência bem estranha, assim, para mim. Eu fiquei ainda 2 anos lá tentando e tal, porque eu trabalhava também à distância, que nem você, assim. E eu tive uma situação muito esquisita, e talvez tenha marcado, assim, que o interior não era para mim mais. Essa situação, assim, que no segundo dia que eu estava lá, eu cheguei, aluguei uma casa, né, uma casa de esquina, e me mudei num dia, aí no outro dia eu acordei com 2 pessoas que eu não conhecia, não sabia quem eram, 2 senhores,
falando de mim, na minha janela. Assim, eles estavam na minha janela falando, você viu que mudou um rapaz aí para essa casa? Eles já sabiam o meu currículo, já sabiam o que eu fazia, o que eu trabalhava. Assim, foi uma situação muito estranha. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu nem conheço essas pessoas. É muito bom você ter falado dessa situação, porque é realmente o que eu sinto, né? Assim, porque eu brinco que às vezes as pessoas elas não conhecem muito do campo no Brasil e elas olham muito para a questão da paisagem, né? Olha que lugares bonitos, belíssimos, e em termos de paisagem, realmente, mas em termos de estrutura cultural e de psiquismo mesmo, o campo ele é muito violento, né? Porque ele carrega nessas estruturas, esses códigos que estão mais concentrados. E se na cidade as pessoas... Porque eu acho que tudo também tem uma questão de imitação do gesto, de pesquisa, de olhar para os outros, né? Então, na cidade, tudo está mais esparramado, está mais diluído, tanto que às vezes a gente não sabe muito até das histórias próximas das pessoas, mas no campo existe realmente esse controle, né, muito grande do corpo das pessoas, do que elas fazem, do que elas podem pensar, de como elas podem dizer as coisas, e realmente isso me incomodaria demais. Para mim, assim, eu percebi que eu idealizava muito como se fosse um lugar bucólico e não percebia, né, como eu nunca tinha tido a experiência, não percebia todo o conteúdo de violência e de controle que, às vezes, muitas vezes, inclusive, tem, né, nesses lugares. Foi uma experiência que eu não me arrependo, foi interessante, só que eu vi que eu não, para mim, não é para mim. Sim, Por causa das minhas tatuagens, por exemplo, todo mundo me olhava na rua, assim, como se eu fosse um ET. Era muito estranho, assim. Eu acho que tem uma falsa impressão que é muito parecido com a questão da família brasileira, né? Porque quando a gente pensa em campo, você fala assim, ah, não, porque as pessoas são mais solícitas, elas podem realmente, né, te ajudar, tão próximas, mas é muito parecido com a unidade da família, assim, né? Porque tem esse discurso da família que ajuda os seus, mas ela ajuda se for conveniente e estiver dentro daqueles códigos morais e religiosos, porque senão você não pertence àquela família. Então, todo o discurso de, olha, né, você é da minha família, eu vou fazer tudo por você, isso é realmente um discurso. Sim, concordo com você. Concordo. Inclusive, lá foi um lugar, assim, foi o primeiro lugar que eu sofri homofobia, quer dizer, não foi o primeiro, na verdade, mas foi um dos lugares que eu sofri homofobia aberta, assim, das pessoas. Né? Mas isso é um outro assunto. Vamos falar um pouco de cinema, então. Você, quer dizer, na verdade, um assunto um pouco mais amplo do que cinema. Você comentou agora há pouco, né? Como ser mulher é importante para a tua identidade, assim, né? Você destacou bem essa questão, assim. E como que é fazer cinema sendo mulher no Brasil? Você acha que tem alguma diferença? Se é mais difícil? O que você acha, assim? Então, esses dias eu estava refletindo sobre isso e até porque é uma pergunta recorrente, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento, né? De pensar sobre isso, pensar sobre as relações, pensar sobre a mulher no cinema. Para mim, tudo é história e narrativa. Como você constrói essas narrativas. E eu lembrei de uma teoria do conto do Ricardo Piglia, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que todo conto tem uma história visível e uma história invisível, que o bom conto, isso a gente pode aplicar para o bom filme também. Os bons filmes, eles nunca são sobre o que está evidente, né, mas sobre o texto, o subtexto. E eu acho que, enquanto mulher, eu acho que funciona de uma forma muito parecida, essas construções de narrativas invisíveis que, por exemplo, eu nunca senti algo da forma, você é mulher, então você não vai fazer esse filme, ou você não vai entrar aqui, ou uma coisa mais abrupta. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu venho de um tempo que eu comecei a fazer meu primeiro filme em 2007, e a gente ainda estava naquela retomada pós-era Collor, né, que era muito difícil, e eu produzia, dirigia, né, montei minha própria produtora, e naquela época ainda
eu fazia sem entender esses códigos, do quanto também talvez era difícil eu conseguir verbas por eu ser mulher. Então tem uma coisa de discurso e narrativa invisível que implica muito no nosso trabalho, que hoje a gente já está revendo, porque tem uma questão dos editais. E às vezes nos editais o que acontecia era que a maioria dos jurados eram homens. E aí isso já implica, às vezes, não necessariamente algo explícito. Eu vou derrubar esse projeto porque ela é uma mulher. Não, por questões de referências, por questões de gostos, ou também por questões de coleguismos. Isso perpassa uma produção, perpassa a distribuição, os festivais. Hoje em dia, por exemplo, a gente está nessa luta por ter uma equidade de júri em editais de produção e também em festivais, e aí hoje às vezes eu vejo assim, os festivais, tem 3 pessoas, eles colocam ainda uma mulher, né, para dizer que tem uma mulher lá representando, né, e ainda é uma minoria, mas eu acho que pouco a pouco a gente está mexendo com isso e eu tenho visto alguns avanços. O próprio Oscar, né, acabou de anunciar essa semana que agora, né, prêmio do melhor filme vai ter que ter uma equidade tanto em parte de equipe quanto na questão de protagonistas, nessa diversidade. Então, são avanços, né? Eu acho que a Warner Bros. Também, não sei se é a Warner Bros. Agora, eu não sei se é essa produtora, mas eles também estavam com um plano de ter equidade tanto em equipe quanto em protagonismo. É porque é uma bola de neve. Mulheres sempre também foram representadas na tela de uma maneira muito ruim, frágeis, se vendo assim. Então, eu acho que existe essa narrativa realmente invisível e um monte de implicações. E as estatísticas estão aí para mostrar os fatos. Sim. Hoje, no Brasil, imagina que 2% dos negros conseguem produzir. 15% das mulheres são diretoras e brancas. Sim. Isso num país que é mais de negros que de brancos, né? Sim. E a gente estava fazendo no Brasil, em particular, assim, a gente tem a Ancine, que é esse órgão regulador, a gente estava fazendo muitos avanços em termos de cota, em termos de equidade, que foram totalmente interrompidos, né? Uhum. Eu até ia te perguntar sobre isso, assim, porque na minha visão, assim, o Bolsonaro, falando claramente aqui, a eleição dessa pessoa aí na presidência é uma reação a todas as conquistas que tivemos em vários, não que elas sejam suficientes, por exemplo, tanto na questão LGBT, quanto na questão racial, né, dos negros, na questão das mulheres, também a gente estava progredindo lentamente, mas estava, e eu acho que ainda estamos, em alguma medida, não na institucional, não na política da administração governamental, mas em termos culturais ainda a gente está evoluindo para uma coisa um pouco melhor, eu acho, na minha opinião, assim. E eu acho que essa reação conservadora, que não é uma coisa só do Brasil, né, é uma coisa, inclusive, dos Estados Unidos, na Europa também, é uma reação que nós ganhamos nessas últimas décadas. Então, como que você tem visto aí todo esse ataque nessa conjuntura política horrorosa, né, que para mim, na minha avaliação, é horrível, mas também eu fazendo uma autocrítica, assim, no que me cabe de responsabilidade, quando eu vejo o ataque de parte da sociedade brasileira, tanto à ciência, né, à universidade, tanto a cultura, né, por exemplo, o ataque que ainda está acontecendo, né, as leis de fomento, a Lei Rouanet, agora acho que não chama mais Lei Rouanet, e aos direitos humanos também, né, a questão LGBT está dentro dos direitos humanos. Por que eu fico sempre refletindo muito, por que parte da população brasileira nos odeia tanto, né? Odeia tanto a cultura, odeia tanto a ciência. E aí eu fico achando que a gente errou em alguma coisa, na comunicação, no diálogo, se não teve tanto diálogo. O que você acha, assim? Eu vejo com muita tristeza, né? Às vezes eu até comentei com meu marido, assim, que nas aulas eu sempre falava da era
Collor, né, o que foi a era Collor, né, e que a gente viu o cinema ser destruído, e eu falava sobre isso, e de repente agora eu vejo um momento que não é igual, mas é muito similar, porque é deliberado, porque você vê que é deliberado colocar certas pessoas num cargo de um ministério. Para começar, que o Ministério da Cultura foi extinto, né, hoje já é uma secretaria, então já tem um lugar menor. E me parece que é deliberado essa questão de colocar, nomear pessoas no cargo que ele até sabe que não vai durar muito tempo, porque aí, tipo, é esse o discurso, olha, eu tô tentando fazer, mas não tá dando certo, porque é igual um mecanismo de um prefeito, né? Isso que me deixa um pouco intrigada, assim, essa falta de planejamento, assim, eu acho que é muito em cima de uma politicagem ainda no Brasil e não de uma administração realmente pública, né, para pensar os direitos, para pensar a cidade, porque cada candidato vem com uma ideologia, faz um planejamento, e aí tem candidatos que realmente não são de todo ruim, ou são ruins, mas tem coisas boas, e às vezes até essas coisas boas são eliminadas porque o outro não quer dar continuidade. Então, eu acho que é uma série de questões. Eu digo que eu sou de esquerda por coração, assim, que a minha ideologia é de esquerda por uma questão de inclusão. Eu gosto muito e não por uma questão de partido, né? Eu gosto muito do Paulo Freire porque ele fala que ideologia todo mundo tem. Depende se a sua ideologia é includente ou excludente. Então, acho que para mim qualquer partido que incluir, né, a maioria das pessoas vai me representar. Mas, mesmo assim, o que eu estou vendo acontecer no Brasil, realmente eu acho que a gente não pode esquecer que a gente ainda tem uma grande parcela da população que falta muita educação. A gente tem, claro, os analfabetos, que são... Tem um nome para isso, agora esqueci. Porque, assim, o que aconteceu? Se a gente olhar para a campanha, a maioria das pessoas que votaram, inclusive no Bolsonaro, elas têm um grau de educação maior. Foi feita uma pesquisa. São pessoas, inclusive, com graduação. Sim, verdade. Então, existe uma questão, para mim, estrutural, assim, no Brasil, que é realmente uma deficiência educacional de um país de uma profunda ignorância, e ignorância não só sobre o tempo de agora, de tudo que a gente vem arrastando e colocando para baixo do tapete. A gente não parou para rever nada, a gente não parou para rever escravidão, a gente não parou para ver ditadura, e a gente está nesse bolo de neve. Por outro lado, assim, eu votei no Lula, votei na Dilma e fiquei muito feliz quando eles se elegeram. Para mim, era essa possibilidade realmente de um novo lugar, né, de pessoas que realmente pudessem fazer muito pelo país, e acompanhei muita coisa, inclusive estando nas universidades, muitos programas, muitas cotas. Mas eu também acho que a esquerda também falhou na questão da educação e dessa revolução educacional que tanto o Brasil precisava. E acho que a gente está colhendo esses frutos, e nesse momento assim que a gente está vivendo, cada dia me deixa mais triste as discussões e todas essas polarizações, porque eu acho que a esquerda perdeu o seu lugar e para mim eles não acharam mais, assim. Eles não conseguem se reencontrar, assim, porque eles estão realmente com um discurso que quase que favorece o oponente, assim. Sim, eu concordo com você plenamente, assim. Com falta de atualização, porque a gente está num outro lugar, a gente está num outro mundo já. E o que eu estou vendo é que eu nem quero pensar nisso, porque senão é muito triste. Eu acho que, como está acontecendo muitas coisas improváveis, né? Mas a gente tem uma possibilidade, inclusive, de Bolsonaro se reeleger, né? É verdade. Assim, eu percebi isso, tudo isso que você está falando, assim, eu percebi isso recentemente quando eu vi a votação daquela medida que perdoou a dívida milionária das igrejas, né? Eu percebi que uma grande parte da oposição votou a favor também de uma medida que, além de ser antidemocrática, é uma medida que vai tirar da saúde, da educação, milhões e milhões de reais. Então eu percebi que
que assim, parte da esquerda, grande parte, né, tá sem rumo, assim, tá... É uma coisa bem complicada, porque o governo atual, assim, na minha avaliação, é um governo bem... Acho que a gente não teve um governo tão ruim quanto esse, assim. Nem mesmo o Collor conseguiu ser tão nefasto quanto o atual, assim, na minha visão. É porque essa recusa, né, é o grotesco total, é a recusa de qualquer diálogo, é estupidez total, assim, né, não há diálogo nenhum, e é muito violento, né, ter uma pessoa com esse discurso, com essa postura, né. Sim, e assim, com relação à questão da perseguição às leis de incentivo, você acha que é proposital mesmo, que é uma coisa que esse pessoal não gosta de cultura, porque a cultura acaba levando ao pensamento crítico, à reflexão, né? E não sei se você concorda. Tudo que tudo que promove uma reflexão e um avanço que você comentou, que é a ciência, que são os professores e que são os artistas, a gente está sofrendo um tipo de ditadura mais disfarçada, né? Esse ataque deliberado, assim, cortando as bolsas de pesquisa. E a Ancine estava acontecendo vários problemas, e sim que tinha problemas para ser resolvidos, burocráticos internos, mas a gente sabe que toda instituição pública possivelmente tem muitos problemas, então se você quiser parar uma instituição pública, você para, né? Sim, então, eu ia te perguntar, inclusive, sobre a gente está nesse momento que tem projetos parados há 1 ano e meio, esse ano mesmo a gente não teve nenhum edital, nem na Secretaria de Cultura, nem Ancine, né? Eles, inclusive, no ano passado, eles tentaram vetar, que tinha um edital de TV públicas que tinha uma linha LGBT, eles deliberadamente quiseram acabar com isso, mas aí também a gente teve um juiz que intercedeu, e isso voltou, mas a Ancine é uma incógnita, assim, toda semana você não sabe se ela está viva ou se ela está morta, nesse momento. Eu ouvi em outro podcast, inclusive, que tem gente que tinha edital aprovado, né, que tinha projeto aprovado de 2018 e que não está recebendo, que tiveram que entrar na justiça. Não sei se você está sabendo alguma coisa. Não, possivelmente. Não, sim, agora eu lembrei de casos próximos que são realmente de 2018 e não receberam. Esse papo de falar de governo é sempre um pouco deprimente, né? Mas atualmente para a gente é um pouco mais do que para o resto do mundo, talvez. É que é um desastre de vergonha internacional. Sim. Dá até vergonha, né, às vezes, de ser brasileiro, assim. É muito ruim. Mas, enfim, eu tenho uma esperança lá no fundo que vai passar. Muita coisa improvável, né? Uma pandemia, caiu neve recentemente. A gente tem que ter esperança nas coisas improváveis. É verdade, esse 2020 está muito estranho, né? E vem cá, me diz, o que você acha dessa questão dos streamings, assim, com relação para o cinema e para o audiovisual, assim? Você acha que eles facilitam ou eles dificultam ou eles são, assim, a realidade que está dada e vocês estão se adaptando a ela? Eu acho que tudo depende como isso é regulamentado, né? É como a própria tecnologia. Tem gente que pode ver que a tecnologia é ruim, mas depende como você faz uso dessa tecnologia. A tecnologia salva pessoas, pode salvar a humanidade. E eu acho que o streaming ele tem esse lugar, assim. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu trabalho, né, com cinema. Eu estou com um projeto agora que está parado, justamente por causa da pandemia, mas é um filme que já está pronto. Mas eu comecei a escrever ele em 2011, daí eu consegui o financiamento em 2017, eu gravei ele em 2018, eu passei montando ele em 2019 e possivelmente ele estreia ano que vem. Então, imagina que são quase 10 anos. É um processo muito longo e acaba que, às vezes, no streaming, as séries, os próprios projetos de cinema, eles têm uma rapidez maior de produção, quando se não depende de órgãos públicos. E eu acho que tem o lado bom, que é realmente, né, para os autores, porque é igual aos Estados Unidos, eles investem muito em pesquisa, em trabalho de roteiro, né, em remunerar bem
o projeto, o desenvolvimento, porque eles sabem que mesmo se aquele roteiro vai para o lixo, a maioria não é produzido, vai para o lixo, mas o roteirista vai estar melhor. E eu tenho passado por algumas salas de roteiro e eu percebi isso na prática, assim, como essa prática de escrita, de você trabalhar nos projetos, como isso vai melhorando o teu olhar. Então, tem isso, é maravilhoso, se, por exemplo, se alguns canais realmente investirem nos países, só que precisa ter regulamentação, né? E alguns países têm, por exemplo, a França, os Estados Unidos, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente é um grande mercado da Netflix e o ano passado eles começaram a investir. Só que eles investem o que eles querem, quando eles querem, se eles querem. O que a gente precisava é ter uma regulamentação de, cara, se esse mercado representa X para você, você tem que deixar X para produções brasileiras. Sim. Tem que investir no país, porque essas pessoas estão consumindo, né? Eu vi até que parece que essa porcentagem que tinha aí na regulamentação parece que não está valendo agora, né, atualmente, essa de cinema nacional. O que a gente tinha também que mudou, né, porque eu acho que tudo depende de políticas públicas. E no Canadá a gente tem um exemplo que é um mercado muito forte de animação, e começou nos anos 80 com leis de conteúdos. E aí a gente tem hoje em dia uma lei que está andando na corda bamba, assim, que ela justamente ela garante que os players eles têm que e os canais eles têm que consumir tipo algumas horas por semana de produções nacionais. Isso faz com que gere contratações e renda, né? Inclusive o mercado de cinema, assim, falando em números, né? O ano passado saiu uma matéria que a indústria de cinema no Brasil, ela estava faturando muito mais que a indústria farmacêutica e que a indústria de veículos. Nossa. Então, por exemplo, assim, não teria por que esse governo parar isso, justamente porque é uma indústria. Se o discurso também é gerar capital e gerar empregos, e aí a gente vê como o buraco é profundo, mesmo sendo uma indústria, que pode gerar, né? Porque a indústria de TV é isso, né? Publicidade, produtos para streaming. A gente está vivendo esse momento onde as pessoas estão consumindo mais, e com a própria pandemia, né? Aumentou em milhares de números de assinantes, e mesmo assim existe essa paralisação do mercado, né? Sabe que recentemente eu vi uma iniciativa muito legal nessa área de streaming da Argentina, né, do governo argentino. Eles criaram um streaming só de cinema argentino, totalmente gratuito para a população, assim, muito legal. Eu até me inscrevi e tal, mas o único problema que o consumidor brasileiro é que não tem legenda. Pensar na legenda para outras populações poderem divulgar o cinema argentino para fora, né? Seria uma iniciativa muito legal, que, por exemplo, eu vi que eu ainda não entrei assim para a Netflix, não sei se você ouviu falar. Sim, eu já coloquei meus filmes lá e até deixar essa dica. Não sei de quem que é a iniciativa, que eu não tive tempo, na verdade, de olhar. Eu tive de um colega que ele é cineasta e professor mesmo, e é muito legal, né? Ontem até eu dei uma entrevista para a TV Educativo falando, né? Porque eu acho que é isso, assim, muitas vezes a gente mesmo, enquanto cineasta, às vezes não conhece obras de outros cineastas, porque né, não conseguiu ter acesso para a população. A gente tem um problema muito grande de distribuição e ainda, às vezes, um preconceito, né, com o cinema nacional, justamente por essa questão da distribuição, né? Às vezes, é que o que as pessoas, às vezes, elas têm acesso, né, na TV, no canal aberto, ou numa sala de cinema mais comercial, isso não necessariamente representa o que é o nosso cinema. Mas como existe um cálculo, inclusive, que para cada R$1 que você tem para produção, você precisava 3 para distribuir. E isso nunca acontece, porque a gente mal tem dinheiro para produzir, sabe? Quando você vai para distribuição, né? Às vezes, por exemplo, algum filme está em cartaz, eu aviso as pessoas, eu falo, nossa, eu não sabia. Por quê? Porque as coisas precisam de publicidade, as coisas precisam ser comunicadas. Claro. Então, até às vezes distribui, mas ninguém sabe, né? Então, por isso que as iniciativas são legais, a gente tem que divulgar o máximo que puder, né? Para a Netflix eu achei fantástico, assim, não tive tempo ainda de olhar, porque estava uma correria essa semana,
Mas, enfim, esse da Argentina também, para quem Ele é uma gosta de... plataforma que reúne, na verdade, assim, o que acontece, eles não disponibilizam direto na plataforma, você tem que ter teu filme já no YouTube ou no Vimeo, em alguma plataforma. Então, o legal é porque eles condensam, sabe? Eu tenho vários filmes que estão liberados, ou cineastas já têm outros filmes, mas às vezes ninguém acha, né? Sim. Então, pelo menos é esse lugar que está ali. Que reúne, é uma iniciativa muito legal, viu? Sim. Eu ia até te perguntar sobre, você falou de preconceitos, né? Citou o preconceito que uma parte da população tem com o cinema nacional. Eu estava me perguntando à tarde, antes da gente entrar aqui na gravação, sobre o preconceito com relação aos filmes documentais, né? Que eu adoro, assim, sempre gostei, né? Desde a faculdade. Mas eu vejo que as pessoas têm preconceito, assim. Graças a Deus que meu namorado gosta. Porque eu adoro, assim, mas eu vejo que muitas pessoas, assim, às vezes eu sugiro para amigos, vamos ver um filme tal, um documentário, documentário não, é chato. O que você acha, assim, que... Eu acho que tem uma questão estrutural narrativa, né? Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com certos tipos de narrativa, isso vem, toda a dramaturgia que a gente usa e foi adaptada vem de Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, né? Toda essa base do conflito, da ação e da reação. A gente tem uma influência muito grande no Brasil do cinema americano, que é um cinema e que tem cineastas maravilhosos, tem trabalhos maravilhosos, mas no cinema mais comercial que está disponibilizado para as pessoas, ele tem um tipo de estrutura narrativa que é viciante. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho com cinema, então eu já tenho um gosto particular diferente, né? Não é qualquer filme que vai me encantar. Eu gosto de filmes também que têm espaços mais dilatados, ou o próprio documentário, que às vezes ele é mais lento. Tem um outro espaço, assim, para você realmente olhar para aquilo e apreciar. E às vezes as pessoas estão muito acostumadas com esses filmes que geram ação e reação o tempo todo. Então, o cérebro delas estão habituados a isso, né? Tanto que se você quer comunicar mais pessoas, você tem que realmente, às vezes, usar de estratégias de dramaturgia mesmo, né? Uhum. Sabe que isso é tão verdade, isso que você está falando, que recentemente, assim, eu acho que foi o ano passado que a Netflix lançou aquele filme Roma, aquele mexicano. Uhum. Não sei se você viu. O Cuarón, né? Uhum. E assim, quando eu comecei a vê-lo, eu achei meio parado, assim, e aí eu pensei, nossa, tipo, eu tô viciado já na narrativa americana, essa coisa de ver série e tal. Vou insistir mais um pouco. E aí no final eu adorei o filme, assim, fiquei fanático pelo filme, falei para todo mundo, adorei mesmo, assim, gostei muito do filme. E é essa coisa, assim, que a gente fica tão viciado no dia a dia, né? Às vezes, vou ver uma besteira qualquer aqui, porque... Para descansar. Para descansar, ou por preguiça de procurar alguma coisa um pouco melhor. E a gente acaba entra num vício, né? Daquela linguagem. E aí, quando vê alguma coisa, uma linguagem um pouco diferente, já estranha, né? Acha... Sim. Eu tenho os meus momentos, assim, às vezes realmente... Só que mesmo, por exemplo, eu gosto muito de comédia, mas mesmo na área da comédia eu não consigo ver coisa muito estúpida, assim, eu já gosto de uma comédia, amo comédia argentina, eu amo comédia inglesa, assim, que tem um humor mais sarcástico, né? Sim. Mas as pessoas, eu acho que além dessa questão, dessa estratégia narrativa, tem alguns filmes que eles são muito mastigados, né? Então, eles te dão tudo, né? Você não precisa muito pensar. Para mim, já é um desaforo se eu vejo um filme que me comunica demais. Porque fala, não, deixa eu descobrir. Eu tô vendo um filme para ter uma experiência. Eu quero saber sobre o que é esse filme. Ou aqueles filmes que relembram coisas que aconteceram no filme mesmo. Como se você... É uma ofensa à inteligência, às vezes, porque eles ficam relembrando o espectador de alguma coisa que aconteceu há meia hora atrás no filme, no próprio filme. E é uma questão de repertório, né, Augusto? Porque às vezes até eu indico, assim, eu tenho essa insistência de indicar para algumas pessoas os filmes ou livros, para algumas mulheres, que eu quero também... Eu tenho muito isso de compartilhar também o conhecimento,
E às vezes com algumas pessoas rola e com as que falam, não, eu não entendi, tá muito difícil esse livro. Porque tem uma questão de repertório. Tem livros que a gente realmente estão difíceis. Não é porque é fácil. Não é fácil, às vezes, nem pra gente. Sim. Mas eu acho que a diferença é que a gente insiste, né? Porque eu acho que pensando, né, em tudo que está acontecendo, em todas as coisas, para mim, se tem uma coisa que me dá realmente liberdade é o conhecimento. Talvez seja o único lugar possível de você conhecer um pouquinho mais sobre o mundo, sobre as relações, sobre si mesmo. Então, sabe que recentemente até eu descobri que vários clássicos do cinema, tanto do neorrealismo italiano, quanto da Nouvelle Vague, do expressionismo alemão, estão no YouTube, eu não sabia. E eu descobri há pouco tempo isso, assim. E eu tô revendo vários filmes. Lembra, não sei se você deve lembrar, né, daquele curso que a gente fez junto na Cinemateca, e que a gente viu vários clássicos, assim, como aquilo foi importante para mim, assim, para você deve ter sido, né? Não, acho que você, inclusive, é um pouco culpado por eu estar nessa profissão. Sério? Porque eu acho que, né, eu sempre gostei, assim, olhando para trás, eu tinha uma coisa sempre com a escrita e sempre gostei de criar, mas quando a gente fez curso de jornalismo juntos, né, já logo no início a gente percebia que aquilo não era pra gente, né, que a gente não queria um lugar tão determinado, assim, do discurso, e aí um dia mesmo eu me peguei, assim, porque eu não tinha interesse inicialmente por cinemas, ainda mais desse lugar que eu vim, então um dia realmente eu olhei meu currículo e a maioria dos cursos que eu fiz tinham esses cursos de extensão, né? Porque hoje já, inclusive, está no currículo de jornalismo, né? Tem algumas cadeiras de documentário, de cinema, mas a gente é do tempo da Não tinha, Manivela. Então, mas eu acho que tem muito a ver com você, assim, sabe? De você também matricular, de eu ir junto e gostar, né? Ah, que legal ouvir isso. Então, e o que você tem visto assim atualmente? Não no cinema, né? Porque tá tudo fechado, mas o que você tem visto como cinema? Eu tenho. É engraçado, assim, porque eu tenho mais lido do que assistido. Não mudou muito o meu padrão, assim, né? Porque tem algumas pessoas que agora estão assistindo muito, porque estão dentro de casa. E não sei, eu acho, às vezes eu tô vendo a mesma coisa que eu via antes, eu já via bastante série, via bastante filme, mas eu acho que por eu estar isolada, tá o tempo todo em tela, ou no computador, ou no celular, eu tenho preferido ler mais literatura, até investir num Kindle, assim, para ver se diminui o número de papel, né, e de objetos. Assim. Tenho visto séries, a última que eu vi, eu me engajei na Dark. Ah, que legal. Eu vi também. Eu vi tardiamente, mas foi legal, assim, que eu vi todas as 3 temporadas, e o meu marido trabalha com arte, ele é professor, trabalha com tecnologia, então ele já gosta muito de ficção científica, assim. Ele costuma assistir mais filmes de ficção científica do que eu, da gente... Foi legal, assim, a gente trocou muito, né? Mas a última série que eu assisti, que eu gostei muito e me deixou até com aquela tristeza pós-série, assim, quando acaba e você fica sem os personagens, assim, parece que fica um pouco órfão, né? Você tá tão com aquele mundo, que é uma série que eu gosto muito, que é BoJack Horseman, do Netflix. Sei. Nunca vi, mas me falaram que é muito boa. Porque tem uma... primeiro que ela traz uma questão dessa mistura do humano e dos animais, né, dos personagens que têm essas características, e ela fala muito de um personagem, um ator de Hollywood que um dia fez um sucesso e agora, tipo, vive do sucesso que fez, e é uma pessoa bastante decadente e impoliticamente correta e muito conturbada, que é o BoJack Horseman. Mas o que eu acho interessante em série, porque assim, se você acompanha... O que eu acho legal de série é porque a gente pode, às vezes, as séries boas, você pode mergulhar muito mais nos personagens do que em um filme, né? E eu acho que
você tem essa questão de você rever a própria série conforme as temporadas avançam, né? Num filme se encerra. E, por exemplo, o BoJack mesmo, ele é um personagem, assim, super disgusting, assim, tipo, no primeiro episódio, o cara, ele é tudo de ruim, assim. Ele é politicamente correto, ele é misógino, ele humilha as pessoas, mas, ao mesmo tempo, conforme as temporadas vão avançando, ele fala... A série vai refletindo sobre isso, e sobre esse personagem, e nesse lugar do ator, em Hollywood, em Los Angeles, o tratamento que ele tem com as mulheres, tipo, volta para o passado, a relação que ele tinha com a mãe. Então, o que eu acho... E é uma série muito profunda, assim, super existencialista, das nossas relações, do nosso tempo, de tudo que a gente está discutindo. E eu não sei até que ponto, quando os roteiristas começaram a criar, né, porque você nunca prevê todas as temporadas, então, conforme as séries elas avançam, elas podem, inclusive, refletir sobre coisas ofensivas que elas mesmas colocaram, né? E eu acho que isso é um ponto positivo. Então, essa semana eu comecei a assistir aquela American Horror History, só que é uma temporada que é sobre a eleição do Trump. E, nossa, meu Deus, eu até parei e falei pro meu namorado, ó, só vou voltar a ver quando você estiver aqui, porque começou a me dar uma ansiedade, assim, porque é muito, nossa, é uma série de terror, né, como o nome diz, mas ainda trata dessas questões políticas, assim, né? Nossa Senhora. Terror eu não costumo ver sozinho, não consigo. Mas falando de política, trata dessa questão dessa ascensão de grupos conservadores e da eleição do Trump. E aí o casal principal, protagonista dessa temporada, é um casal de lésbicas. Então, eu acho que rolou uma identificação, né, também. Sim. E eu falei, nossa, vou parar de ver isso, porque tá muito pesado para eu ver sozinho aqui no apartamento. Não, é como eu peguei um livro, eu já tinha lido em português o 1984, né, George Orwell, eu falei, eu vou ler a versão, eu estava com uma versão em inglês, falei, deixa eu dar uma aprimorada aqui. Aí eu comecei a ler, eu não consegui, porque quando é muito similar ao que você está vivendo, aquilo começou a me causar uma angústia, e aí eu falei, não, deixa eu me afastar, tanto que agora eu estou lendo um livro do Murakami, que é um escritor japonês, que se chama O Assassinato do Comendador. Tem o volume 1 e 2. Eu devorei o livro, assim, tem 300 e poucas páginas, eu li em 3 dias. Olha, que legal. E aí eu falei para o meu marido... E assim, é sobre um personagem, um pintor, que vive numa montanha, assim, ao redor de Tóquio. Tem muito uma relação com o tempo, com o espaço, com a natureza, né? E aí eu falei, olha, eu acho que eu estava muito com o livro, porque quando eu leio eu me sinto naquele espaço. E eu estou num momento que eu estou precisando tanto da natureza, assim, né? Porque a gente está encerrado dentro do apartamento. Então o livro me dava aquela sensação de eu estar realmente na montanha. Que legal. Eu também eu voltei a ler literatura um pouco durante agora a pandemia também, assim. Mas agora eu voltei a ler coisas do doutorado, enfim. Mas eu tinha redescoberto um escritor argentino chamado Roberto Arlt, que é descendente de alemão, assim, é ARLT. E ele tem uma série de crônicas, assim, é muito legal, porque é do começo do século XX. E uma série de crônicas que ele fala tanto de Buenos Aires quanto de outras cidades que ele viajou. Então ele tem uma que as crônicas se chamam Água Fortes. Tem Água Fortes portenhas, que é de Buenos Aires, né? Águas Fortes cariocas, Águas Fortes espanholas, que é quando ele foi para a Espanha. E é super interessante, assim, porque além de ser uma descrição de coisas que ele observava na cidade naquela época, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade atual, é outro tempo. Então, aquilo assim, apesar de não ser completamente ficção, né, porque ele via coisas, descrevia, assim, no jornal que ele escrevia, é bem interessante, assim, e está sendo editado agora em português, para quem não lê espanhol, pela Iluminuras. Então é bem, bem legal, assim, você que morou na Espanha, né? Que legal, eu gosto muito desses livros de viagens. O período que ele morou lá e tal. Esse período espanhol dele eu não li ainda, não deu ainda para ler. Mas esses de Buenos Aires, assim, que ele descreve personagens da cidade naquele tempo, né, no começo do século XX, é incrível.
E tem, inclusive, para quem entende espanhol, tem um podcast, só que agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas acho que se você procurar no Spotify, pelo nome dele, Águas Fortes Portenhas, vai aparecer, procurar em espanhol. Que é um pessoal que faz a Legal. narração. E dá pra ouvir, assim, dá pra ouvir sei lá, quando você vai no mercado, por exemplo. Eu que vou sozinho, às vezes, na fila e tal. A gente já indicou um monte de coisa aqui, né? Normalmente, no final da gravação, eu peço para as pessoas indicarem alguma coisa. Não sei se você quer indicar alguma coisa ou já Pois indicou. eu ia falar do Paranaflix, que a gente já falou, né? Eu vou indicar, então, um filme e um livro para quem gosta de escrever ou pensar sobre escritores, né? Eu gosto muito, que eu acho que não é um livro só sobre escrita, eu gosto muito de um livro do Gabriel Garcia Marques, que se chama Como Contar um Conto, que é, na verdade, uma oficina que ele fez em Cuba e é a transcrição dessa oficina, assim. Então, são as pessoas pensando sobre as histórias e ele fazendo questionamentos sobre as histórias. Então, acho que é tanto um livro que você pode ler quando você se interessa pela questão da escrita, como pode ser um livro também para você pensar sobre as histórias. E aí, recentemente, nesse final de semana, eu assisti, está disponível no Netflix, um documentário sobre a vida dele, que se chama Gabo. E é interessante porque já quem leu alguns livros, então... eu acho que, assim, um escritor, ele sempre mergulha nos seus espaços, nas suas memórias, né? E aí, de qualquer forma, né? Porque é sempre um ponto de vista sobre aquele lugar. E o documentário, ele traz várias coisas, assim, que eu desconhecia da vida do Gabriel Garcia Marques e que é um escritor que eu gosto muito. Olha, legal. Esse eu não sabia que tinha lá no Netflix. Vou dar uma olhada depois. Legal. Na verdade, eu ia indicar também. A gente já indicou tanta coisa, mas enfim, eu vou só falar o que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em indicar esse podcast que eu citei algumas vezes, que eu andei escutando, até para ter ideias para conversar com você e tal. Que é um podcast muito interessante, feito pelo que eu entendi, é um grupo lá no Rio de Janeiro chamado Laboratório do Cinema. Então eles fazem alguns episódios assim bem introdutórios assim sobre linguagem cinematográfica, fala um pouquinho sobre alguns movimentos da história do cinema, né? Por exemplo, os que eu citei aquela hora lá do neorrealismo italiano, expressionismo alemão. Eles falam um pouquinho, né, das características desses movimentos. E é bem legalzinho e fácil, assim, de entender, de ouvir. Tá disponível no Spotify ou em outros agregadores. Olha, eu nem conheço. Uma outra dica que eu pensei também para o pessoal é que antes daquela época que a gente se conheceu, eu li um livrinho lá na França chamado O que é Cinema, que era daquele André Bazin. E eu descobri, eu fui pesquisar agora para ver as indicações e eu vi que tem editado em português. Sim, eu já li, é muito bom. E aí talvez seja uma leitura um pouco mais difícil, assim, né? Uma coisa mais para quem é mais cinéfilo mesmo. E é engraçado porque lá na França ele era um livro introdutório, assim, tinha essa coleção Que Esquecer, né? Que era uma coleção que é tipo aquele que a gente tinha aqui no Brasil antigamente, Primeiros Passos. Eu tinha várias que eu comprei na faculdade, tipo, né, o que é fascismo. Que a gente leu na faculdade, o que é sociologia, me lembro até hoje. Que eu acho que foi, que não sei, eu não lembro o nome da professora que deu pra gente, mas eu me lembro do livro até Sabe hoje. Que eu tenho alguns desses ainda. Geralmente tem alguns livros que eu me desfaço, assim, mas esses pequenininhos eu tenho ainda. Eu também tenho. É tipo valor afetivo até, assim. E tem alguns deles que são ótimos, assim. Tem uns que não são tão bons, mas tem uns que são ótimos. Então tá bom, eu queria agradecer você. Adorei o papo. Foi muito legal, assim. A gente pode até marcar outros, assim, mais pra frente, se você quiser. Sim, com certeza. Acho que sempre tem muita coisa, né, pra gente conversar, né, e essas referências, como você falou, né, quem trabalha com cinema, elas vão surgindo, porque você vai comentando certas coisas. Eu não trabalho com isso, mas eu gosto bastante, eu tô sempre tentando me atualizar um pouco. E como a gente ia conversar, né, também dei uma relembrada, busquei lá na memória umas coisas.
Né? E também a quarentena ajudou um pouco para relembrar esses clássicos. Tem um canal no YouTube que é muito legal, que tem vários filmes clássicos, tanto do cinema japonês quanto do cinema alemão. Só que agora não tá me vindo na cabeça o nome. Depois eu te mando por WhatsApp. Tá. Tá bom? Você Então, quer divulgar, você quer divulgar os seus contatos para os ouvintes, redes sociais? Só se você quiser também, não é obrigatório. Sim, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, assim, eu congreguei tudo em uma página, porque daí na minha página do site lá também tá meu Instagram e tá as outras redes do YouTube, então é mais fácil. E a página se chama www.anajohan.com.br e esse Johan se escreve Johann. Então tá, Ana. Foi ótimo, adorei, viu? Obrigada. Eu queria te indicar um filme. Eu acho que agora já não está mais valendo, né, a gravação. Não, pode indicar, sim, claro. Não, eu ia falar para você, porque você viveu na Argentina e eu assisti recentemente. É um filme que é O Cidadão Ilustre. Ah, não conheço. Está no Netflix. Ele reflete muito sobre a arte, porque é um escritor que, por exemplo, ele ganha o Prêmio Nobel e aí ele volta para a cidade dele, que faz, tipo, 40 anos que ele não visita. Nossa. E o filme ele é muito interessante, ele reflete muito sobre a vaidade e também sobre aquele lugar do campo que a gente estava comentando, assim. Eu me vi totalmente no filme, naquelas estruturas, naquele universo. É um filme muito bem escrito, muito bem dirigido, é muito bom. Eu vou ver, então. Tá no Netflix, O Cidadão Ilustre. Mas olha, foi ótimo, viu? Vamos, quando acabar a pandemia, também marcar para a gente se falar. Sim, para tomar uma cerveja, né? Ir lá no. Será que existe ainda o. Como é que é o nome daquele bar que tem ali na. O Café do Teatro? O Capelli existe. O Capelli existe, acredita que existe? Mas beleza, vamos conversar mais, então. Daí também quero saber mais dos teus projetos. Vamos marcar uma hora. Tá bom, vamos então, sim. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Fiquem bem. Manda um beijo pro Gustavo. Tá bom, eu mando. Para vocês também. Tchau. Esse foi o TuboCast, na voz de Guto e da convidada Ana Paula Johan. A edição especial foi feita por Gussauro. Pauta e roteiro por Guto. Redes sociais Guto e Julinho. Se puderem, fiquem em casa e fiquem bem.